eu me sinto um privilegiado, um escolhido, por poder fazer parte desse imenso legado que o nosso querido mestre, professor Alcemar Coutinho, nos deixou. E mais ainda, tenho a honra de poder continuar com essa obra, tentando, se possível, melhorá-la nesse aspecto, porque foi tanta coisa que ele nos deixou, tantos ensinamentos que ele nos deu, que talvez uma vida não seja suficiente para aplicar tudo. O professor tinha, dentre inúmeras qualidades, a chamada visão visionária. O que é isso? Enxergar longe, mas enxergar muito longe. Enxergar 30 anos na frente, ou mais até. Quando eu o conheci, foi através do jornal. Ele tinha alguns artigos que ele publicava no jornal da cidade. Eu era um pré-adolescente e gostava de ler jornais. E lia principalmente esses artigos do professor Alcemar, que às vezes eram polêmicos, porque outros colegas também escreviam e eram contrários às ideias dele, à ideia principal da obra dele, a menstruação inútil. Depois eu o encontrei já como mestre, porque o professor tinha uma matéria com vários outros professores que se chamava Reprodução Humana, na UFBA. A medicina era uma matéria optativa, mas quase todos os alunos optavam por essa matéria. E então nós tínhamos sempre uma sala congestionada. E como na época eu já trabalhava e estudava, obviamente eu já chegava atrasado nas aulas, ia para as arquibancadas, para o puleiro. E o professor nos dava uma atenção especial. São coisinhas que acontecem, que marcam a sua vida. O que ele fazia? Ele ia até o puleiro para poder nos explicar a 2, 3 metros de distância. Aquilo era uma distinção que, depois de algum tempo, alguns preferiam ficar no puleiro, porque iriam vê-lo mais de perto. E foi lá no puleiro da maternidade Climério de Oliveira que eu ouvi falar sobre vagina da ratinha. Aquilo foi uma expressão que na época eu achei que eu não poderia ouvir aquilo numa sala de aula. O professor dizendo, olha, eu pego a ratinha, passo um cremezinho na vagina dela e aí ela para de menstruar ou ela volta a menstruar. Aquilo era uma magia, né? E depois ele começou a comparar com vários outros animais, os comportamentos animais. E eu acho isso hoje tão importante que eu acho que isso deveria ser inserido nas escolas. A etologia, E-T-O-L-O-G-I-A. Porque etologia é o estudo do comportamento dos animais. E era com essa comparação que o professor Alcemar nos ensinava como a sexualidade funciona, como o ser humano, um animal, embora muitos não queiram que seja, mas é um animal da natureza, como ele funciona em termos de comida, a primeira necessidade, abrigo, a segunda necessidade, para não virar comida, e depois da comida e do abrigo, sexo, ou o entrosamento entre os indivíduos. E a partir daí, filhos, a quarta sequência, e depois criar os filhos, a quinta sequência, e esperar a morte. E ele nos ensinava isso através do comportamento dos animais. Uma outra coisa marcante, quando ele nos falou de sexualidade, agora que esse assunto está tão em voga, essa questão de gênero, quem é homem, quem é mulher,
quem é menino, quem é menina, falando-nos do ser mais completamente hermafrodita que existe na natureza. Os cavalos marinhos. Os cavalos marinhos têm ambos os sexos de forma completa. E quando eles fazem sexo, como é que a coisa funciona? Funciona assim. Quem ejacular no outro vira homem. E o que recebeu a ejaculação vira mulher e vai ter os filhos, vai engravidar. Então a relação sexual entre cavalos marinhos é na verdade uma disputa para ver quem vai ejacular em quem. Aí você imagina, aí é que vem o belo da natureza, o belo que o professor nos ensinou, de que embora um dos cavalos marinhos, aquele que recebeu a ejaculação, se torne mulher, se torne mãe, fique prenha, quando os filhos nascem, quem cuida dos filhos é o cavalo marinho que ficou homem, ou que não desenvolveu o sexo feminino. Então isso é uma beleza da natureza, uma coisa mais... Eu não entendo, eu não conheço uma coisa mais linda em termos de sexualidade do que isso. Porque o que importa, na verdade, é a formação da família. E uma outra coisa que o professor também nos ensinava é a antropologia, o estudo do comportamento humano, o estudo do aparecimento do ser humano, o estudo dos homo, da família Homo, o estudo dos primatas e o estudo de um macaco em especial chamado bonobo, o macaquinho todo ruivo, com o bumbum para fora, todo ele é ruivo, a cara e o bumbum é a única coisa que aparece. Eles resolvem suas dívidas, suas pendências, suas disputas através do sexo. Então tem um cacho de banana lá em cima e esse cacho de banana está maduro. Quem vai pegar? O mais sabido, o mais forte? Não. São dois macacos bonobos que estão disputando. Então eles vão fazer sexo. Não importa se é homem ou se é mulher, se é macho ou se é fêmea. Quem conseguir ficar em pé depois do sexo é quem vai subir para pegar as bananas. Então todas as disputas de bonobos são resolvidas através de sexo. Um outro tema que eu queria colocar, que eu tive também uma enorme honra de participar, e infelizmente por razões não científicas isso não foi adiante, foi a pesquisa sobre o anticoncepcional masculino. Nós fizemos essa pesquisa, eu, o professor e o professor Zé Melo, a quem eu substituí, e nós descobrimos que o gossipol, uma substância extraída da semente do algodão, tinha um efeito nítido como anticoncepcional masculino. Obviamente não era perfeito, como o próprio anticoncepcional feminino também não é. Mas era uma alternativa válida para uma série de homens, inclusive aqueles que já tinham família formada e que não teriam mais interesse em ter filhos e que iriam ser submetidos a uma vasectomia, coisa que nós fizemos por muito tempo e ainda fazemos lá no CEPAR, mas é um procedimento cirúrgico. E o anticoncepcional masculino, o gossipol, tem uma taxa de reversão muito maior do que a taxa dos vasectomizados. É possível para o indivíduo vasectomizado ser operado novamente e colar os canais. Como também é possível nem precisar operar, fazer uma punção do epidídimo, a região onde os espermatozoides estão coletados, aspirar esses espermatozoides e fazer um bebê de proveta, fazer uma fertilização in vitro. Mas isso custa caro e nem sempre é bem sucedido, e a taxa de anticoncepção do gossipol irreversível é bem menor do que essas taxas atuais com esses procedimentos. Infelizmente, isso não foi adiante, mas eu tenho inclusive alguns pacientes que eu acompanhei nessa época e que depois tiveram filhos gerados depois de muito tempo de uso do gossipol, uma criança totalmente saudável, um menino maravilhoso e muitos outros que nós acompanhamos ao longo desse tempo.
Então, senhores, senhoras, eu queria participar para vocês essa imensa responsabilidade que nós, assim chamados discípulos do professor Silmar Coutinho, somos quantos? Somos milhares em todo o mundo. Né? Ele deixou sementes em várias regiões desse universo. E a nossa responsabilidade é imensa. Mas vocês podem acreditar em mim. Eu conheço vários desses discípulos e todos eles estão imbuídos em não só honrar o legado que nos foi deixado, mas principalmente acrescentar coisas novas baseado nesse imenso lastro de conhecimento que o professor Silmar Coutinho nos deixou.